Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar aqui. Estava até com saudade dos cultos de quarta-feira, comecei a trabalhar longe e nunca consegui chegar a tempo nas últimas semanas. Mas é muito bom estar aqui e Deus foi tão bondoso que hoje eu fui até a estação do metrô para ir lá para São Paulo. E estava tudo parado. É estranho falar, Deus foi tão bondoso com isso. Mas eu creio que Ele tem um propósito para todas as coisas. E eu estou muito feliz de estar aqui. Gostaria que, antes de tudo, você fechasse os seus olhos. Vamos estar orando, amém? Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um de nós. De estarmos mais uma vez aqui, Senhor. Cultuando e glorificando o teu santo nome. Eu peço, Espírito Santo, guia as minhas palavras, que não possa ser eu, mas que possa ser o Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor repouse aqui nesse lugar. Como nós cantamos aqui, Senhor, Tu tens liberdade para mover, Tu tens liberdade para agir neste lugar. Tome espaço em todos nós, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor aumente a Sua presença sobre nós. Eu peço, Espírito Santo, opere aqui sinais, prodígios e maravilhas. Pela fé, Senhor, nós tomamos posse de tudo aquilo que a Tua palavra trará a nós hoje. Nós cremos que nós temos um encontro marcado aqui contigo esta noite. Nós não sairemos daqui, Senhor, da mesma forma que nós entramos. Eu peço, Senhor, por um despertar no Teu povo. Eu peço por um despertar no corpo, Senhor, que somos nós. Eu peço que os nossos olhos possam ser abertos para a Tua revelação aqui. E mais uma vez eu peço, Espírito Santo, aumente a Tua presença aqui. Não há, Senhor, outro objetivo de nós estarmos aqui, se não for a Tua presença. O objetivo, Senhor, desse culto é nós entregarmos, Senhor, o melhor culto a Ti. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor ama se encontrar com a Tua igreja. Então nós pedimos, vem mais uma vez e faça o que Tu quiseres em nome de Jesus. Amém? Gostaria que vocês abrissem Isaías 61. Vamos estar aqui passeando um pouquinho pela Bíblia, para a glória de Deus. Novamente eu repito, estou muito feliz de estar aqui. Estou realmente com o coração assim transbordando. Transbordando porque o Senhor é bom. E como vocês sabem, é impossível não falar disso. Há um mês atrás eu fui viajar. Teve até aqui um momento muito legal aqui na igreja, que parecia que eu ia ficar 10 anos fora. Mas eu creio que Deus tinha um propósito e Deus fez coisas maravilhosas naquele tempo. E eu quero agradecer de novo a vocês, porque vocês fizeram parte daquilo que Deus está fazendo e fez durante todo esse tempo. E que Deus possa recompensar cada um de vocês. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor viu cada semente que foi plantada em oração, em recursos. Porque Deus ele vai honrar essa intenção dos nossos corações, de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês essa noite. Talvez não seja uma mensagem explosiva, talvez não seja uma mensagem de amor que reconforte a sua alma, mas eu creio que é o que o Senhor quer trazer para a noite de hoje. Isaías 61 fala: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui já nós vamos nos deparar com uma verdade para o povo de Deus, para o povo que Ele escolheu para si, que o Espírito de Deus está sobre nós. A unção de Deus está sobre nós. E aqui Isaías não estava falando com qualquer pessoa, não estava falando com o mundo.
Ele estava falando conosco. Ele estava falando já com a igreja do Senhor que iria vir. É claro que todo o contexto aponta para uma situação da época, é claro. Nós vamos falar um pouco mais disso, para a situação de Israel, para a restauração de Israel. Só que já há uma afirmação, desde os tempos antigos, em que nem sequer às vezes se falava do Espírito Santo habitar no nosso meio. Já se falava que o Espírito de Deus estava sobre aqueles que era dele. E eu creio, meus irmãos, que a unção de Deus, ela é primordial para a nossa vida. Para sei lá o que for que nós quisermos fazer, a unção de Deus tem que estar conosco. Sabe o que eu sinto falta em nós como igreja hoje? Eu sinto falta, o desespero de Moisés, em que falava para Deus: eu não saio daqui, e se a tua presença não for comigo. Eu sinto falta no nosso meio, do zelo e da paixão pela presença de Deus, que Davi tinha nos tempos dele. Em que a única coisa que ele queria era habitar no santuário do Senhor, por todos os dias da sua vida. Nós temos que ter um anseio pela presença do Senhor. E nós temos que clamar para que a presença do Senhor nos tome cada vez mais. Mas isso para um propósito. O Senhor está falando aqui desde o início da ministração do louvor, em que o Senhor, Ele realmente tem certos sinais em que quando o Espírito vem, não há cura se o Espírito não vier, não há transformação se o Espírito não vier, não há libertação se o Espírito não vier. Você não ora em línguas se você não tiver o Espírito Santo. Só que acima de tudo, nós temos que priorizar a ação do Espírito Santo quando nós saímos por aquela porta. Eu quero sentir o Espírito Santo aqui como nunca antes, todos os cultos. Eu tenho a expectativa para que Deus venha, mas o Espírito se derrama aqui, para que eu saia com fogo ardendo em meu coração, para que pessoas sejam tocadas. O que eu quero dizer com isso, é que você foi chamado, o Espírito Santo está sobre você, para algo. A passagem não diz: o Espírito está sobre você para que você se sinta bem, o Espírito está sobre você para que você prospere, o Espírito... Não! Eu tenho certeza, e a Bíblia afirma, que os planos que o Senhor tem para você, são planos de bênção, são planos de paz e não de mal. Só que aqui está afirmando um propósito para o qual nós fomos chamados. Aqui está nos trazendo à memória o porquê você é povo exclusivo e escolhido por Deus. É para levar as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos órfãos e às viúvas. Não somente para trazer recursos, que é muito importante, mas para trazer a transformação que só o Evangelho é capaz de trazer. Eu gostaria que você refletisse um pouco o que o Evangelho fez na sua vida. Talvez você tenha 2 anos de conversão, talvez você tenha 5, 10, 15, 20, tanto faz. Mas reflita o que Deus fez na sua vida, o que o Evangelho fez na sua vida. Quando nós refletimos e nós pensamos nisso, eu creio que há uma pergunta de Deus para nós. A mesma pergunta que Ele fez para Isaías, lá no capítulo 6. Em que na morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão de um trono, e estava sentado sobre ele o próprio Deus. Ele não aceitava de que ele era um homem com lábios impuros e de que habitava no meio de homens com lábios impuros. Então uma brasa é tocada em seus lábios e ele é purificado.
Só que há um pedido de Deus, há na verdade uma proposta de Deus, eu creio. Ele fala para Isaías: quem eu irei enviar? Quem irá por mim? Quem? Então Isaías, após ele estar purificado, após ele ter um encontro com a presença de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu creio que a unção de Deus que está sobre nós nos traz um senso de urgência, nos traz o entendimento de que há uma responsabilidade sobre nós. Unção é autoridade. Eu trouxe essa palavra recentemente também com os jovens. Não quero ser repetitivo para vocês que estavam aqui. Só que o Senhor tem mexido isso, movido isso dentro do meu coração. Quando alguém é ungido aqui em cima do altar, quando um óleo é derramado sobre a cabeça dele, é um reconhecimento daquilo que o Senhor já tem feito na vida dele. Só a partir do momento em que esse reconhecimento é feito em público, ele tem uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Então a unção, ela é acompanhada de autoridade. E a autoridade é acompanhada de uma responsabilidade. Nós nos tornamos responsáveis. O mundo é sim responsabilidade nossa. Sabe por que o mundo em muitas áreas está do jeito que está? Porque nós desocupamos as áreas que era para nós estarmos. Quantas vezes vocês escutaram que política era do diabo? Em que as artes, em que o cinema, em que a música não era de Deus? Isso porque não tinha um disponível para estar ali e fazer a diferença. Hoje nós vamos ver ali luz brilhando em determinados lugares. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de pessoas que queimam de amor por Jesus, que queimam e que queiram a presença dEle mais do que todas as coisas. E eu te fiz refletir um pouco sobre o que Deus fez com você durante todo esse tempo de evangelho, para responder a essa pergunta de Jesus, para responder a essa pergunta que Deus fez a Isaías: quem eu irei enviar? Um encontro com Deus não vem sem depois nós termos uma responsabilidade com isso. Por que você quer ser cheio? Por que você quer um culto forte? Por quê? É claro que o Senhor, Ele é o que mais quer, é o mais interessado em transformar a sua vida. Mas Ele também está esperando ouvir: Jesus, quais são os desejos do seu coração? Até quando os nossos desejos vão estar à frente dos desejos que o Senhor tem para nós, do que o Senhor tem para essa terra? É muito maior aquilo que Ele tem. Mais do que eu ter uma casa, mais do que eu ser bem sucedido, mais do que eu ter um carro do ano, é fazer parte daquilo que o Senhor tem para esta terra. Nós temos que ter isso, essa urgência em nós. E eu não estou falando: olha, largue tudo, separe um mês ou um ano da sua vida e vai fazer missões. Não, eu estou falando que você foi chamado para uma missão em tempo integral. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você for hoje, se você trabalha em um lugar onde você tem voz, onde você tem relevância, onde você alcança pessoas, se você simplesmente sair sem um direcionamento de Deus, porque você pensou que a vontade do Senhor era apenas as missões, o campo missionário, vão ter pessoas que vão deixar de ser alcançadas. Eu creio que o Senhor tem um chamado para cada um, o Senhor direciona a cada um.
Tem pessoas no campo em tempo integral, tem pessoas que têm um ministério, que vão para o Brasil e afora levar a palavra de Deus, e glória a Deus por isso, glória a Deus. Só que nós somos chamados para levar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a levar o Evangelho para dentro do nosso trabalho. Nós somos chamados para sermos a diferença na faculdade ou na escola. Aqui dentro da igreja sim, mas é lá fora que você vai incendiar. Você está disposto a fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Então nós precisamos entender que nós somos responsáveis. E eu digo isso porque há uma história na Bíblia que todos conhecem, que é a história de Davi. Acabei de falar sobre ele. Davi, todos conhecem a história. Em 2 Samuel 11 vai dizer que Davi estava em seu palácio. Ele viu Batseba, ficou tentado, chamou ela até a sua casa, ela engravidou. E qual foi a decisão de Davi? Matar o marido de Batseba. Ele já havia pecado, já havia caído, e ele ainda trouxe algo ainda maior sobre a vida dele. E todos conhecem a história das consequências disso, todos conhecem. Só que há um paralelo muito interessante, porque no início de 2 Samuel 11, vai dizer que aquela época era a época de primavera. E a primavera, o texto vai dizer, era uma época de guerra, em que os reis também saíam para batalhar. Não era para Davi ter ficado em Jerusalém. Só que o paralelo que eu quero trazer para você é de Lucas 24. Em que nós vemos Jesus, após a sua morte e ressurreição, falando para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas como assim? Não era para Davi ter ficado em Jerusalém, mas os discípulos eram. Só que há um detalhe. Em 1 Samuel 16, vai nos dizer que Davi já tinha sido cheio com o Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo. O texto está declarando e evidenciando isso. Mas a ordem do Senhor para aqueles que são cheios é: ide e não fique. Os discípulos obedeceram e ficaram, foram revestidos de poder e levaram o Evangelho para o mundo. E hoje nós somos frutos disso. Mas Davi, ele desobedeceu, ele foi cheio e ficou em Jerusalém, e pecou, e trouxe tudo aquilo para a vida dele. Então há uma decisão nossa hoje. Nossa ordem não é mais ficar em Jerusalém. Nossa ordem é ide. A ordem é: vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a mim, e é impossível vocês não falarem daquilo que vocês viram e ouviram. O livro de Atos é isso. É a proclamação de pessoas que viram e ouviram coisas que transformaram a sua vida. Então eu não nego a transformação que o Senhor traz a nós. Só que a sua transformação, o batismo com o Espírito Santo, os sinais, prodígios e maravilhas que acontecem aqui, é para vocês, é para nós sermos cheios. Eu tenho sido muito confrontado durante esse mês, porque eu vivi coisas maravilhosas durante o mês de julho. Era um ambiente propício para isso, a glória de Deus. Eu nunca vi nada parecido. Só que daí chegou uma segunda-feira, depois de julho. Segunda-feira em que você tem que acordar cedo para trabalhar no frio. Segunda-feira em que a sua vida continua a mesma. Eu fui lá, fiquei um mês imerso na presença de Deus, cumprindo a vontade dEle. Eu fui com uma palavra dEle. Só que eu voltei, sabe o que mudou? Nada. Em mim mudou muita coisa,
mas todos continuaram iguais. Eu vi o Senhor operando coisas na minha casa. Eu vi o Senhor fazendo coisas em determinados lugares em que eu orava. Só que a realidade, irmão, é que a sua vida continua. E é por isso que Deus quer você. É por isso que Ele quer que você faça parte disso. Porque a vida continua. E você foi cheio, você foi capacitado para que isso dê continuidade na vida de outras pessoas agora. É o derramar para um transbordar. Então Ele te unge com um propósito. Então não importa mais quantas vidas nós alcançamos lá no Nordeste de Pernambuco, lá no sertão de Pernambuco. Isso foi maravilhoso, eu vou levar esse testemunho para a minha vida. Só que agora o que importa é quantas vidas eu vou alcançar hoje, quantas vidas eu vou alcançar amanhã, para quantas pessoas eu vou ter a ousadia de orar por uma cura. Porque hoje, se nós aqui fizermos uma oração por cura, vai ser maravilhoso, o poder de Deus vai se manifestar. Mas você não concorda que é mais fácil, em nível de tomar a iniciativa? É mais fácil eu falar com vocês que me conhecem, pessoas que eu conheço e amo, é fácil. Dentro da igreja, um ambiente propício para isso. Só que lá fora, a ordem do Senhor é ide, eu repito isso. Ide por todo mundo, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Então vamos nos mover para isso. Vamos nos mover para que as cidades sejam cheias. Aqui no versículo 4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus nas cidades. O Espírito Santo vem, nos enche para que Ele flua através de nós e para que haja uma transformação na sociedade. Eu creio e clamo por um avivamento. Só que quando você se posiciona para querer um avivamento, você tem que se posicionar para também carregar a responsabilidade que a unção te traz. Nós não queremos apenas um arrepio, nós não queremos apenas um sentimento, nós queremos uma transformação na sociedade. Ou está bom as coisas que nós estamos vendo? A política está boa do jeito que está? A educação está boa do jeito que está? As músicas que tocam hoje nas rádios, no Spotify, no YouTube, estão boas? Se a situação do mundo não gera uma revolta em você, talvez você já esteja cauterizado há muito tempo. E eu oro para que nós sejamos tocados novamente por essa revolta. Não uma revolta que diz que o crente não pode estar lá, mas uma revolta que diz: eu preciso estar lá, porque eu não posso deixar com que a criação siga do jeito que está. Não posso. O homem foi criado para trabalhar e para encher a terra que o Senhor fez com a glória dele. O trabalho que o Senhor colocou nas mãos do homem foram para que a terra fosse formada e fosse feita de acordo com o desejo do coração de Deus. E se o homem pecou, e se nós herdamos o pecado, nós precisamos ter a consciência que também um homem morreu, ressuscitou, e hoje nós temos vida nele. E essa mensagem tem que abalar todo o nosso ser. Se as cidades foram destruídas de geração em geração, se houve uma geração que corrompeu uma descendência, que haja uma geração que se levanta para trazer a transformação que o mundo precisa. Ezequiel 47,
todos conhecem. Ezequiel é levado pelo anjo do Senhor a um lugar onde ele se depara com uma água, com uma corrente de água saindo da sala do trono. E ele é levado por esse homem até onde as águas tocavam o seu tornozelo, os seus atelhos, os lombos, até que ele se deparou com águas que só se passavam a nado. Não se podia mais tocar o chão. E é para isso que o Senhor está nos convidando hoje. O Senhor, Ele nos pega na mão e nos leva para esse rio. Só que você precisa ir junto para esse rio. É impossível nós entrarmos no rio do Senhor sozinhos, mas a nossa responsabilidade é entrar nesse rio. A responsabilidade do mover de Deus também cabe a você, de você dar abertura, de você dar os passos que Ele está te mandando dar, de você entrar a níveis mais profundos, e de você ir cada vez mais profundo, até que os seus pés não toquem o chão, até que você completamente depende do Senhor. Lugar de profundidade com Deus, lugar de intimidade que nós tanto pedimos, exige concessões, exige e faz com que a gente abra mão de certas coisas. E do que nós temos, e o que nós temos segurado tanto? O que tem nos impedido de levar a níveis mais profundos, de sermos levados a níveis mais profundos? Quanto mais fundo você vai, mais a pressão aumenta, e menos de você resta. E o Senhor diz: confia em mim, somente em mim. Então não há requisitos para você ser cheio do Espírito Santo, não há mérito, mas tem coisas que devem partir de nós. E se nós queremos trazer os céus para a terra, nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sermos cheios da unção que vem do alto. A sua casa será transformada, a sua família será tocada, gerações serão tocadas a partir da sua disposição. Gente, Moisés era quem? Moisés, ele se depara com uma sarça pegando fogo, ele vê o próprio Deus, ele vê o próprio Deus, e mesmo assim, ele arruma diversas desculpas para não ir para o Egito e libertar o povo hebreu dele, que era do seu sangue, que era a sua família. Quantas desculpas nós temos dado? Mas eu não sei falar, mas eu não tenho dinheiro, mas olha, no meu trabalho é assim, assim, assado. Quem te chamou foi quem? Quem morreu por você e quem te fez capacitado? Não foi o pastor, não será ninguém que está aqui em cima, foi somente um bom pastor. Que essa mensagem possa confrontar o nosso coração, porque o que nós temos feito com o sangue que foi derramado na cruz, nós temos realmente nos conformado com um culto de quarta e domingo? Porque o nosso culto tem acabado quando nós saímos por aquelas portas. Por quê? Por quê? Há um tempo de despertar, igreja. Sabe por quê? A mensagem que vai consolar o seu coração na noite de hoje é a seguinte: você foi chamado para um propósito maior. Você teve a sua história escrita pelas próprias mãos de Deus. Você entende isso? Porque Deus precisaria de nós, Ele não precisa, mas Ele nos escolheu. Dentre tantos seres, dentre tantos planetas, dentre tantas coisas que nem nós conhecemos ainda, Ele escolheu nós, seres humanos. Ele deu a nós a capacidade de nos relacionarmos com Ele. Ele deu a nós a preciosidade de fazer parte da sua história.
Então que o nosso pedido seja para o Senhor nos envolver em sua história. Que a nossa vida seja uma vida inteira de devoção a Deus. Que nós possamos ser realmente o sal para essa terra, a luz para esse mundo. Avivamento. Avivamento. Que possamos clamar mais pelo avivamento. Mais. Por um avivamento que acontece primeiramente em nós, mas depois flui através de nós. Ezequiel 47 ainda mais para frente vai dizer que esses rios que saíam da sala do trono agora invadiram as cidades, e esses rios invadiram os mares. E quando esse rio tocou o mar, ele limpou o mar, ele saneou o mar, ele curou o mar, ele tirou as impurezas do mar. E agora essa corrente de águas, que ninguém pode conter, ela inunda toda a terra, e por onde ela passa, há raízes de árvores secas criando vida. A morte se torna vida, o destruído, aquilo que não tinha expectativa, aquele povo, aquela região em que ninguém deu nada, ela é resgatada, ela é tocada por essa corrente de águas. Mas nós precisamos entrar nessa corrente. Nós precisamos. Deus está em busca dos disponíveis. Dos disponíveis. Que você possa tomar uma decisão hoje, de assim como Isaías dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Não quero mais ser um homem de lábios impuros. Eu não admito mais o pecado na minha vida, e nem na terra que o Senhor fez. Essa é a nossa posição, esse é o nosso posicionamento. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Até quando nós vamos dar justificativas e desculpinhas para os nossos pecados? Não. De novo, eu repito, Jesus morreu por nós. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. É que quando nós nos depararmos com essa realidade do reino de Deus, nós possamos realmente ter essa revolta e fazer a diferença. Mateus 5, 13 e 14 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quantas vezes você já ouviu esse versículo? E no cotidiano você vê isso sendo aplicado. Quando você salga a comida, quando você está preparando e colocando tempero na sua comida, é impossível retirá-lo de novo. É impossível dessalgar uma comida que já foi se colocado sal. É impossível. Então você consegue entender para o que nós somos chamados para essa terra? Nós somos chamados para que ela veja, para que ela sinta. Porque quando a igreja se posicionar, vai ser impossível não nos reconhecerem aqui. Podem sim nos fazer de chacota, podem sim nos perseguir, mas verão, reconhecerão quem o nosso Deus é, e muitos joelhos se dobrarão.
e todos reconhecerão, e todo olho verá quem é o nosso Deus. Mas se o nosso sal, se nós estivermos sem sabor, de nada nós servimos, senão para ser pisados e jogados fora. Então por isso que o plano do Senhor para você é realmente de você ser útil para o reino de Deus. Se movimente, queira mais, queira sempre mais do Senhor, e perguntando para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Quais são os próximos passos que eu vou dar? Sem preocupação com as coisas que você vai ter que deixar para trás, porque disso o Senhor vai cuidar. É uma certeza que eu te dou, Ele vai cuidar. Que nós possamos entender, eu já estou indo para o fim, que grande é a seara. A palavra de Deus vai dizer que os campos estão brancos, está tudo pronto, mas há um porém: não há trabalhadores. Jesus vai dizer: enviem os trabalhadores, que sejamos nós os trabalhadores, que sejamos nós. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Durante aquele mês, vocês sabem que eu vivi, o Senhor transformou assim a minha vida por completo. E Ele realmente me colocou e me atribuiu essa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é trazer realmente o reino de Deus para a terra. E de tudo que aconteceu, o que mais me chocou foi esse fator da seara ser grande e de poucos serem os trabalhadores. Eu conhecia a palavra, eu tinha convicção dela, só que eu vivi isso. Eu fiquei em uma base missionária chamada I-35, que é baseada em Isaías 35, depois vocês leem lá. É no sertão de Pernambuco, em um distrito chamado Poço do Boi. Lá nem água quente tinha, irmãos. Assim, foi difícil. Mas quando nós sabemos o porquê nós estamos e o porquê nós fazemos, tudo fica leve, tudo fica fácil. E ali esse pessoal, esse movimento, eles faziam muito trabalho de evangelismo. Eles iam para cidades não alcançadas. Nós fomos inclusive para algumas cidades em que não se tinha a presença de uma igreja, em que não se tinha a presença do evangelho. Nós fomos para povoados quilombolas, que são distantes de tudo, andamos 8 quilômetros, porque precisa-se de pessoas para alcançar esses povos. Só que não se tem mão de obra. Por muito tempo esse projeto estava travado, estava diminuída a frequência. Por quê? Porque eles evangelizavam, mas as crianças daquela cidade, elas ficavam em casas e eram abusadas, eram agredidas, sofriam tudo que nós podemos imaginar. Então eles tiveram essa urgência: olha, nós precisamos agora ficar um pouco e cuidar do projeto que se chama Projeto Esperança. Então nós ali conhecemos várias crianças, nós brincamos com as crianças, muitas vidas também foram alcançadas, e Deus trabalhou muito em nós. E então em outros dias nós fomos fazer evangelismo nas cidades. Irmãos, é chocante de ver o quanto as pessoas elas estão desesperadas para ter um encontro com Deus. São pessoas que abriram a casa para nós entrarmos e conversarmos com ela lá dentro. É cultural isso já. Só que teve um acontecimento que me marcou, dentre tantos. Nós fomos para essa cidade que eu falei para você, em que não se há a presença do evangelho, não se há uma igreja, não se há nada. E ali nós fizemos um culto na praça. E eu lembro que no decorrer do culto, nosso líder da viagem, ele perguntou se alguém estava com alguma dor, estava com alguma enfermidade e gostaria de uma oração por cura.
Então algumas pessoas levantaram e a mão de um carinha que eu estava de olho há um tempo, levantou do outro lado da rua. Eu falei, agora, fui. Aí conversando, ele falou que tinha sofrido um acidente, que o joelho dele estava doendo muito, ele estava mancando e a moto dele tinha quebrado. Ele não conseguiria ir ao trabalho, e seria difícil ele ir ao trabalho naquela noite, porque o joelho dele estava daquele jeito, e porque a moto dele tinha sido quebrada, e o serviço dele era em outra cidade. Então nós olhamos para ele e falamos, você crê que você pode ser curado hoje? Você crê que Jesus pode te curar? E ele meio assim, falou, eu creio. Então nós oramos. E quando nós começamos a orar, eu já senti a presença de Deus ali. E eu vi que ele estava sendo tocado. E no final da oração eu perguntei, você ainda sente dor? Você consegue movimentar o seu joelho? Ele falou, olha, melhorou mais do que a metade. Eu falei, glória a Deus, a gente ficou muito feliz. Falou, glória a Deus. Mas eu creio que Deus é um Deus de 100%, Ele pode te curar agora, 100%. Ele olhou para nós e falou, mas você não se preocupa, porque o problema não é a fé de vocês, é a minha que é pequena. Aí ali nós já vemos uma brecha também para falar da palavra de Deus, para evangelizar Ele. E nós falamos ali, e ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo, ele começou a chorar, e nós fomos entregando algumas palavras que o Senhor foi nos dando acerca da vida dele, e nós oramos de novo. Eu falei, você crê que você pode ser curado agora, 100%? Ele falou, eu creio, então nós oramos. E quando nós terminamos de orar, ele não falou mais nada, ele ficou andando de um lado para o outro, perguntando se a gente tinha aplicado algum tipo de remédio nele, e ele não tinha visto. A dor foi embora. E sabe o mais impressionante? As pessoas podem olhar e falar, nossa, era só uma dor no joelho, mas não, era a manifestação da glória de Deus. E o mais impressionante é que eu virei para o lado para falar com o meu líder, voltei para falar com ele, que outra pessoa estava conversando com ele, e ele não precisou perguntar, ele falou, eu aceito Jesus. E ali nós fizemos o apelo, e assim são histórias e histórias e histórias que aconteceu durante esse mês, que isso se repete. Eu até anotei para testificar aqui, em 10 dias, mais de 500 pessoas foram alcançadas. Nós falamos do amor de Jesus para mais de 500 pessoas, 16 pessoas foram curadas instantaneamente, e mais de 40 vidas foram entregues e reconciliadas com Cristo. Então nós somos chamados para isso, para o ministério da reconciliação, para o ministério de pregar a palavra aonde nós formos. Então eu gostaria também de chamar o vocal aqui para me ajudar. Você pode se colocar de pé. Que a sua visão do fim determine a forma que você vive hoje. Nós queremos que Jesus vai voltar, amém? Só que nós não queremos que Ele volte apenas como um escape para nós, porque nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Que nós possamos ter um equibalo dentro de nós. Equibalo era um envio sem direito de retorno. Que nós possamos ir e olhar só para frente, olhar para o alvo que é Cristo, e nada mais vai importar quando nós olharmos para Cristo. Quando nós quisermos e realmente estarmos disponíveis de trazer o reino de Deus para essa terra. Então que o Espírito Santo possa te conduzir nessa noite. Você possa fechar os teus olhos. Espírito Santo, eu peço, aponte destinos aqui nessa noite. Espírito Santo, eu peço, encontre vidas aqui. Enquanto eu orava em casa, e eu tive isso também aqui na igreja, essa impressão de que Deus, Ele queria tocar pessoas aqui, mas Ele queria tocar aqueles que há muito tempo só falam, meu Deus, quando eu tive aquele encontro, meu Deus, quando eu aceitei Jesus era tão bom, esse fogo que ardia dentro de mim, nossa, era maravilhoso.
O Senhor, Ele está te fazendo um convite para renovar esse fogo de Deus dentro de você. Dê espaço para Ele. Você libera espaço para Jesus. Quando os seus pensamentos e a sua razão para de tomar conta, e para de pensar, será que isso realmente é de Deus? Isso pode ser de mim mesmo. Abra o seu coração e deixa Jesus te tocar agora. Espírito Santo de Deus, a sua palavra foi pregada. A mensagem que o Senhor deixou para nós nessa terra será levada a toda criatura. Nós estamos dispostos, meu Deus, e nós pedimos que, como em Atos 2, vem sobre nós, que aquela capacitação que veio do alto possa vir sobre nós essa noite, para que sejamos testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Que você no seu lugar comece a orar a Deus. Comece a conversar com Ele as coisas que tem ardido agora no seu coração. Se o Senhor começar a te trazer revelações de coisas em que você não está entendendo, peça ao Senhor. Senhor, eu peço, revele destinos aqui. Mude histórias aqui. Eu creio que o encontro muda tudo. Então vem, Espírito Santo. Vem com mais, Senhor.